Opa, nessa aula aqui a gente vai falar do famoso bicho-papão, conhecido como thumbnail. Hoje dentro do YouTube eu percebo que a maior dificuldade de quem tá começando é criar uma boa thumbnail, mas fica tranquilo porque hoje nessa aula aqui eu vou te mostrar a fórmula da thumbnail viral. Eu vou te ensinar a criar uma thumb viral, onde você vai ter mais assertividade em porcentagem de ter um alto índice de CTR dentro do seu canal. Tio Sam, o que seria o CTR? Novamente, tá? O CTR seria a taxa de clique que a pessoa dá em cima da sua capa ou do título quando ela vê o seu vídeo no YouTube. Então a pessoa entra ali dentro do YouTube, tá rolando ali a file do YouTube, de repente aparece o seu vídeo para a pessoa e aí a pessoa clica. Aquilo dali se chama CTR, o ato de clicar para poder assistir o seu vídeo. E por que que eu acho hoje que o CTR é a métrica mais importante dentro de um vídeo do YouTube? Justamente porque as pessoas clicam em vídeos que tem uma capa muito chamativa, mas o vídeo está ruim, mas não clicam em vídeos que o vídeo tá bom e a capa tá ruim. Ou seja, se a sua porta de entrada não está chamativa, as pessoas nunca vão assistir o seu vídeo. Você pode fazer o melhor vídeo do mundo. Se a sua thumb e o seu título não chamam atenção, as pessoas nunca vão saber que o seu vídeo é bom, porque elas não vão se sentir atraídas para poder clicar e assistir o seu vídeo. Ou seja, a thumbnail sempre se sobressai acima do vídeo. E no exato momento em que estou gravando essa aula, já saiu o teste AB dentro do YouTube. Hoje já é possível você testar 3 thumbnails de uma única vez, aumentando ainda mais a sua assertividade de ter um CTR mais alto dentro do seu vídeo. Tio Sam, quanto tempo demora para esse teste AB ser concluído, tá? Hoje o teste AB ele demora exatamente 14 dias para ser concluído, porém ele pode ser concluído muito antes dependendo da sua quantidade de visualização. Se o YouTube tem métricas o suficiente para poder analisar o vídeo, ele já vai te entregar a porcentagem mais rápido. Ou seja, se o seu vídeo tem bastante visualização, o teste pode ser concluído em um dia, em 5 dias, em uma semana. Isso vai depender da quantidade de informações que o YouTube tem para poder identificar as porcentagens de teste AB dentro do seu YouTube. E o teste AB vai ser basicamente o seguinte: você vai subir 3 thumbnails de uma única vez e essas thumbnails vão ficar se alternando dentro do YouTube, e aí as thumbnails que mais chamar atenção, que mais tiver clique, o YouTube vai identificar aquela thumbnail como uma thumbnail vencedora. E que fique bem claro aqui, e eu quero que você coloque isso de uma vez por todas na sua cabeça. Tem muita gente que confunde thumbnail bonita com thumbnail boa, thumbnail clicado, tá? Tem muita gente que faz uma thumbnail que, pô, fica muito bonita, fica muito legal, mas essa thumbnail ela tá chamando a atenção pro clique? Será que ela tá induzindo a pessoa que tá do outro lado a clicar? Thumbnail bonita não significa que a thumbnail está boa, tá? Hoje eu vou te mostrar na prática quais são os gatilhos que você deve usar dentro de uma thumbnail para você chamar bastante atenção, para você ter um CTR mais alto. Então evite ficar fazendo um carnaval na sua thumbnail, tá? Evita ficar colocando um monte de informação, um monte de coisa, ficar colocando neon para todo lado, achando que quanto mais coisa você colocar na sua capa vai deixar ela incrível, sendo que não, tá? Você precisa colocar os elementos necessários para você ter os gatilhos necessários e aí sim você chamar atenção pro clique. Bom, chega de enrolação então, bora aqui pra minha tela que eu vou te mostrar na prática exatamente como você deve fazer uma thumbnail dentro do YouTube. Bom, eu estou aqui na minha tela, eu vou dar exemplo aqui de um dos meus canais, tá? Eu tenho um canal Obscuramente, é um canal que eu criei para poder monetizar ele em 2 meses, tá? Eu criei esse canal completamente do zero e esse canal foi monetizado em exatos 2 meses. Eu vou te mostrar como foi que eu construí a thumbnail do primeiro vídeo desse canal e o primeiro vídeo já bombou logo de cara. Essa thumbnail aqui que você tá vendo é a thumbnail que eu criei para o primeiro vídeo, tá? O primeiro vídeo pegou 16 mil visualizações. E se você perceber, ó, era um vídeo sobre os 10 animais mais perigosos do mundo. Eu coloquei aqui, ó, 10 animais assassinos que você nunca queria encontrar. Você nunca vai acreditar no nível do perigo. Então eu coloquei aqui uma imagem de uma mulher sendo atacada aqui por uma raia e aqui um outro animal atacando outro animal, que seria aqui tipo um dragão de Komodo atacando aqui uma onça, aqui em cima cuidado e um símbolo de perigo. Eu vou te mostrar como foi que eu construí essa thumbnail, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de criar uma thumbnail é a gente primeiro entender que hoje em dia nada se cria, tudo se copia, só que a gente não vai copiar nada aqui, tá? Pelo amor de Deus, a gente vai fazer uma estratégia de remodelagem. Então o que que você vai fazer? Você vai pegar o tema do seu vídeo, no caso foi aqui, animais mais perigosos do mundo. Eu pesquisei pelos animais mais perigosos do mundo e filtrei por contagem de visualizações. O que que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de identificar quais são os vídeos que mais pegaram visualizações, identifiquei qual é o padrão das capas que mais viraliza. Se eu já tenho esses dados aqui dentro do YouTube, eu já sei o que que funciona, o que que não funciona, para que eu vou querer reinventar a roda? Não tem necessidade. Basta você pegar o que já funciona,
que vai funcionar dentro do seu canal também. Você não precisa ficar inventando nada, tá? Então, você pesquisando pelos vídeos mais vistos, você vai entender aqui o padrão. Por exemplo, aqui, ó, um animal atacando o outro. Aqui, ó, o símbolo de perigo ali da Austrália, que foi exatamente essa thumbnail aqui que me deu a ideia de fazer essa capa aqui. Então, eu peguei elementos dessa capa aqui, que é esse Austrália com esse símbolo de perigo, só que eu coloquei cuidado. E se você perceber, aqui a tela tá dividida. Eu também dividi aqui, beleza? E aí, o que mais eu usei aqui dentro desse vídeo? Basicamente, eu encontrei esse vídeo aqui, ó, 10 criaturas marinhas mais perigosas do mundo. Então, eu peguei essa imagem aqui da capa, ó, que é a mesma imagem que tá aqui, ó. E depois eu pesquisei no Google uma imagem de um animal atacando o outro para poder fazer o complemento aqui. Aqui eu separei alguns vídeos muito virais de animais mais perigosos do mundo, só para você ter uma noção, tá? Eu separei essa capa aqui, ó, que como você pode perceber, é uma capa que ela não tem nada, ela é somente uma imagem, ela não tem nada inscrito, ela não tem nada escrito, ela não tem nenhum efeito, ela não tem borda, não tem nada. Mas o que que chama atenção aqui? Essa cobra extremamente gigante aqui e essas pessoas passando aqui em cima dessa ponte. Então, quando a pessoa bate o olho nessa capa aqui, ela fala, caramba, existe uma cobra desse tamanho, eu preciso clicar para poder assistir esse vídeo. E esse vídeo aqui pegou quase 2 milhões de views há 3 meses atrás. Outro padrão que a gente identifica aqui, ó, como por exemplo, essa capa aqui, ó, que também são os animais mais perigosos da floresta amazônica. E o que que chama atenção aqui? Primeiro, chama atenção esse bicho aqui que é muito esquisito, que é um peixe com dentes gigantescos, então já causa uma estranheza para quem tá navegando ali no YouTube e acaba batendo o olho nesse vídeo aqui. E também esse lago aqui, ó, com essa cobra extremamente gigante com um círculo aqui, então chama bastante atenção também, tá? Um outro exemplo também, o próprio vídeo aqui do MrBeast. Olha o tipo de thumbnail que ele fez. Ele fez aqui basicamente um gavião segurando um macaco pela cabeça. Se você bate o olho nessa capa aqui, isso daqui chama muita atenção e dá muitos gatilhos, porque você tá vendo um animal atacando o outro. Então chama muita atenção e com certeza teve um CTR muito alto. Aqui novamente a capa do Você Sabia, aquela capa que eu tinha mostrado pra vocês, que também serviu de inspiração pra mim poder criar aquela capa que eu fiz. Aqui você vê um garoto ao lado de muitas raias aqui, a gente sabe que raia é muito perigosa, é muito venenosa, pode matar uma pessoa facilmente. E aqui você vê uma cobra atacando aqui um morcego. Então usei isso aqui como inspiração. Uma raia com uma garota ali sendo atacada pela raia, e aqui o dragão de Komodo atacando a onça, né? Só que aqui ele fez a cobra atacando aqui o morcego. Ou seja, eu não reinventei nada, eu só peguei o que já dava certo dentro do YouTube para poder criar a minha capa aqui. Então eu fui usando de gatilhos que chamam a atenção. Como que eu fiz isso? Pesquisando aqui, filtrando por contagem de visualização e entendendo aqui os padrões das capas que mais viralizaram. Olha essa capa aqui, ó. Uma cobra gigante aqui sendo carregada por tanques de guerra ali, ó. 10 criaturas mortais da Amazônia. Isso aqui chama muita atenção. E se a gente filtrar aqui, ó, por este ano, vamos pegar uns vídeos mais recentes pra gente ver como que tá. Ó, predadores africanos pequenos mais mortal. Aí aqui a gente tem alguns suricatos ao lado de uma cobra, chama bastante atenção. Essa capa aqui chama muita atenção também, mas essa daqui já exige um nível um pouco maior de profissionalismo para fazer, já é algo mais editado. Aqui embaixo, olha isso daqui, ó, 10 criaturas mortais e cidades perdidas na Amazônia. Aqui a gente tem uma cidade perdida e aqui ao lado a gente tem um monstro gigantesco. Olha o tamanho desse monstro que tá circulado aqui. Isso daqui chama bastante atenção, tá? Agora eu vou fazer junto com você aqui na prática uma thumbnail sobre o tema que eu estou fazendo, que são coisas que afetam o Brasil após a posse de Donald Trump. Eu vou criar essas capas aqui na prática para você ver como que funciona e como que eu faço a construção das minhas thumbnails, tá? Bom, basicamente eu pesquisei aqui Donald Trump, eu filtrei por contagem de visualização, eu percebi que tem alguns estilos aqui de capa que chamam bastante atenção. Por exemplo, essa capa aqui com o Donald Trump e essa faixa preta escrita alguma coisa aqui em cima, esse estilo de thumb aqui mais jornalístico, mas eu separei também alguns estilos de capa que tem a ver com o tema que eu estou fazendo, tá? Ó, 5 medidas que impactam o Brasil. Esse vídeo aqui pegou 716 mil visualizações. E basicamente é uma escrita aqui, ó, na lateral, o Donald Trump aqui e aqui BBC News, tranquilo, tá? E aqui também uma outra capa que eu separei também, que se a gente perceber, a gente até identifica um padrão. É o presidente de um lado e algo escrito do outro lado, tá? A gente vai fazer essa divisão aqui. Porém, no teste AB, o que que eu recomendo pra você? Eu recomendo que você crie 3 capas extremamente diferentes. Não faça uma igual a outra. Pra você que tá começando, é bom você criar 3 thumbs diferentes, porque aí você começa a identificar qual que é o padrão que mais funciona pro seu
seu canal. Se você sempre fizer as 3 thumbnails iguais, aí você nunca vai saber o que você precisa mudar, o que você precisa trocar. Quando você faz 3 capas totalmente diferentes, você já identifica qual que é a thumb que está sendo vencedora e você começa a ir ajustando isso com o tempo para poder ir melhorando ainda mais as thumbs do seu canal, tá? Bom, hoje aqui nessa aula eu vou passar para vocês aqui o site que eu uso para fazer minhas capas, que é o próprio Canva. Não tem segredo para ninguém, é simplesmente aqui a melhor ferramenta que tem para fazer thumb, porque já tem vários templates prontos aqui, então tipo fica uma mão na roda mesmo para você fazer suas capas aqui tranquilamente. Então você vai acessar o Canva, que é de graça, ele tem algumas funções aqui que são pagas, mas você consegue usar de graça tranquilamente. Assim que acessar o Canva, que é o canva.com, você vai clicar aqui em criar design e aí você vai colocar aqui, ó, tamanho personalizado. Vamos colocar aqui, ó, 1280 por 720, tá? Que é o tamanho da thumbnail do YouTube. Ou então, se você quiser mais fácil, tem também aqui já a opção de você clicar em thumbnail pro YouTube, tá? Vai clicar aqui em criar design, redes sociais e vem aqui em miniatura para o YouTube. Aí é só dar um clique aqui que já vai abrir aqui o seu projeto, tá? Bom, como eu identifiquei alguns padrões, eu vou criar algumas capas aqui bem semelhantes a essas que já viralizaram, tá? Eu vou fazer primeiro uma capa nesse estilo aqui, com o Donald Trump de um lado e uma escrita aqui do outro, e na sequência a gente já faz uma diferente, tá? Para isso eu vou usar uma ferramenta aqui muito boa, que provavelmente você não conhecia, tá? Que é simplesmente aqui o Grok do Twitter. Você pode entrar aqui no X, né? O antigo Twitter, você vem nessa opção aqui, ó, Grok, você vai clicar aqui em Grok, e aqui no Grok, você praticamente vai usar ele como se fosse um chat GPT ilimitado, que é de graça também, e você consegue criar diversas imagens aqui. Então eu posso simplesmente escrever aqui, ó, crie a imagem de Donald Trump extremamente nervoso. Vamos ver o que ele cria aqui pra gente. Vamos ver se ele faz o Donald Trump nervoso. Lembrando que essa ferramenta aqui é muito boa para criar imagens realistas, tá? Caso você queira usar imagens, desenhos, animações, outro tipo de imagem, eu recomendo outras ferramentas, tá? Para imagens realistas, essa daqui com certeza é a melhor. Olha isso daqui, olha o nível de qualidade disso daqui. Eu vou usar essa imagem aqui, vou clicar aqui com o botão direito e vou salvar ela aqui no computador. Após ela ter sido salva, é simples. Você vai pegar ela e vai arrastar e jogar ela aqui dentro do Canva, tá? E aí eu gosto de esticar aqui as bordas, né, para poder deixar do tamanho grande. Então vou jogar ele aqui pro lado. Eu posso dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V para poder duplicar a imagem. Eu vou te explicar por que eu vou duplicar essa imagem aqui. Essa imagem aqui de cima, eu vou clicar em cima dela e vou clicar aqui em removedor para poder remover o fundo. Mas ao mesmo tempo, eu ainda quero usar o mesmo fundo que tá ali. Só que o que eu vou fazer aqui desse lado agora? Eu vou colocar uma sombra preta para mim poder escrever do lado direito, né? Exatamente como tá nessa imagem aqui. No mesmo exemplo, ou dessa daqui, tá? Eu gosto de deixar esse lado aqui mais escuro porque fica mais evidente a escrita. Aqui você percebe que pra você ler já tá um pouquinho complicado, né? Aqui já tá muito melhor pra ler. Lembrando, tá? Caso você for usar algo escrito na sua thumbnail, eu recomendo você usar só 3 linhas de texto. Eu não recomendo você escrever tanto assim, o Donald Trump discursa após tomar posse, veja discurso na íntegra. Não recomendo. 3 linhas de texto apenas, tá? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui em elementos, a gente pode colocar uma forma e colocar, por exemplo, aqui na cor preta, tá? Pra jogar aqui pro fundo. Então eu vou esticar até aqui mais ou menos. Perfeito. Venho aqui em posição, aqui nesses 3 pontinhos. E eu vou jogar aqui pra trás. E olha ali, ó. Eu ainda continuo usando o mesmo fundo, só que aqui já tá numa cor diferente, tá? Eu vou deixar mais escuro ainda, nessa pegada aqui. Esse Donald Trump aqui, eu posso aplicar até um efeito nele se eu quiser. Eu posso clicar aqui em editar. Eu posso vir aqui em sombras, por exemplo. E aqui a gente pode aplicar um contorno. A gente pode aplicar aqui algo mais brilhante, uma sombra projetada. Eu vou colocar um brilhante aqui só pra ver como que fica. Eu vou colocar na cor branca mesmo, só pra poder dar um destaque. Aí a gente vem aqui e ajusta ele mais uma vez, ó. Já ficou com um destaque bem bacana. Agora aqui do lado a gente vai fazer uma escrita. O que eu gosto de fazer aqui com escrita, tá? Vou explicar pra você o que eu gosto de fazer que funciona. Geralmente eu venho aqui e adiciono uma nova página e essa página vai ficar em branco. E aí eu venho aqui em design, ó, tá vendo? E aqui em design a gente consegue encontrar vários designs como esses aqui, ó. São designs modernos, design aqui tipo de algo jornalístico, né? De notícia. Olha que legal. Eu posso simplesmente clicar aqui e eu posso simplesmente vir aqui e copiar. Eu dou um Ctrl C, subo aqui pra cima, dou um Ctrl V, eu já posso usar praticamente o design que já tá pronto ali, ó, pra eu não ter que ficar testando o design. Ó, vem aqui e venho aqui. Aqui já tá praticamente a nossa thumb pronta. A gente vai só escrever alguma coisa aqui. A gente precisa escrever alguma coisa impactante, tá? Donald Trump vai acabar com o Brasil. Então, se a gente tá falando de coisas que impactam o Brasil, né? E aquele roteiro, ele é um impacto de forma negativa, então a gente faz um título que chama bastante atenção. Donald Trump vai acabar com o Brasil. E isso daqui, ele vai fazer sentido com o título, tá? A sua thumb sempre tem que fazer sentido com o título e o seu título tem que fazer sentido com os primeiros 10 segundos do seu
seu vídeo. Se você faz um combo de thumb, títulos, primeiros 10 segundos fazendo sentido com a thumb e o título, você já matou a pau ali a retenção do seu vídeo. Então vou simplesmente fechar aqui, ó. A nossa primeira capa já tá pronta. Eu achei que ficou bem bacana. Agora eu vou fazer uma capa num nível um pouco mais profissional aqui, tá? Vamos fazer alguma coisa um pouco diferente. Vamos adicionar uma nova página em branco. Novamente eu vou usar o Grok lá do Twitter para poder gerar uma nova imagem, tá? Posso até usar algumas dessas aqui, ó, que eu achei que ficou bacana. Eu posso usar, por exemplo, essa daqui, mas eu vou gerar mais uma aqui só pra gente fazer um teste. Donald Trump extremamente furioso. Vocês vão entender a construção da minha capa e vocês vão entender por que ela chama bastante atenção. Olha que bacana. Essa imagem aqui tá chamando muita atenção. Eu vou salvar ela aqui. Posso clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui em cima, clicar em salvar imagem. Agora eu vou fazer aqui a bandeira dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos. Crie a imagem da bandeira dos Estados Unidos. Opa, Unidos. Vocês vão ver como que vai ficar isso aqui. Isso aqui vai ficar incrível. Enquanto isso, eu já vou pegando essa imagem aqui, ó, e já vou jogando ela aqui pra dentro, tá? E aí eu vou colocar o Donald Trump bem aqui no meio. Vocês vão entender como que vai ficar bacana isso daqui, ó. Deixar ele bem no meio. Novamente a gente dá um Ctrl+C e um Ctrl+V e a gente vai remover o fundo dele aqui novamente, ó, removedor. Tiramos o fundo e agora vamos aguardar aqui a nossa bandeira dos Estados Unidos ficar pronta. Você vai entender o que eu vou fazer aqui. Ó, aqui a gente tem a bandeira, tá? Vamos pegar essa daqui, ó. Eu gostei bastante dessa. A gente vem aqui, salva. Vamos jogar aqui. E aqui a gente vai jogar para o fundo, tá? Vem aqui em posição, para trás. E a gente joga ela bem grandona aqui, ó. Bem grandona mesmo. Aqui a gente pode fechar, ó, pra ela não ficar vazando desse lado aqui. Então vai ficar tipo assim, ó. Bandeira aqui, Donald Trump aqui. E agora eu vou fazer um clickbaitzaço aqui gigantesco, tá? Como? A gente volta aqui pro Grok e agora eu vou colocar aqui, ó. Presidente Lula chorando. Então, se o Donald Trump está impactando o Brasil de alguma maneira, eu vou colocar o Lula chorando pra mostrar que ele realmente foi impactado, tá? Então a gente pega aqui uma imagem que fica extremamente realista, ó. Olha isso daqui. Olha isso daqui, ó. Incrível, né? Ó, essa daqui tá top, hein? Eu vou pegar essa daqui que eu gostei mais dessa daqui. Essa daqui ele já tá um pouco mais desesperado na imagem, né? A gente vem, arrasta, joga ela aqui pra dentro. Só que agora a gente vai jogar ela pra trás e vai colocar ela aqui, ó. Desse lado aqui. Então, como se o presidente Lula estivesse impactado chorando. Olha a construção da nossa capa como que tá ficando. Tá ficando bem bacana, né? Aqui daria pra gente escrever alguma coisa. A gente pode deixar sem escrever nada, que não ficaria ruim, ficaria até legal. Mas eu quero dar mais uma enfeitada aqui pra deixar mais profissional. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou aqui novamente criar aqui uma nova página e eu vou pegar algum elemento aqui que dê pra eu encaixar aqui pra ficar legal, tá? Que não atrapalhe, até porque a imagem já tá com muita coisa. A gente já tem 3 elementos aqui e a gente pode escrever alguma coisa sutilmente aqui embaixo, no meio, do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Pra não ficar tão ruim. Vamos procurar aqui, ó, um template que dê pra ficar legal, tá? Vamos voltar aqui. Ó, essa escrita aqui ficaria bacana. Eu acredito que ficaria bem legal. Eu gostei muito dessa escrita aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl+C aqui, subo aqui pra cima e já dou um Ctrl+V. Ó, posso deixar aqui desse lado, ó. E eu posso fazer uma pergunta também. Como Trump impacta o Brasil? Posso fazer uma pergunta e posso deixar mais ou menos nesse estilo aqui, tá? E o Trump aqui, eu posso clicar em cima dele, clicar aqui em editar, e eu posso aplicar também aqui uma sombra, tá? Pra gente poder dar aquela sensação de profundidade e deslocar uma imagem da outra, tá? Pra ela não ficar conectada aqui com o fundo. Então a gente vem aqui, ó, e coloca aqui como sombra projetada. A gente pode aumentar aqui o nível de desfoque, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. Eu vou aumentar a intensidade para ficar mais escuro. A distância aqui a gente consegue regular também. E o ângulo, vou deixar mais ou menos assim. Aí aqui a gente vai e encaixa mais uma vez, tá? Então perceba que essa sombra deu uma sensação de deslocamento das imagens que estão ao fundo aqui, ó. Ficou bem bacana. Aqui eu posso fazer também o seguinte. Posso vir aqui em elementos, pesquisar aqui por sombra. E aqui eu posso jogar uma sombra aqui atrás para poder destacar mais o que tá escrito, ó. Olha que bacana. Olha que bacana. Ficou bem legal essa daqui, né? Agora eu vou mostrar para você como criar uma thumbnail utilizando somente elementos da internet, tá? Sem precisar utilizar inteligência artificial, por exemplo. Então vou clicar aqui para poder gerar uma nova página. Eu já vou vir aqui diretamente no Google, tá? No Google Imagens. Eu posso pesquisar aqui, ó, Donald Trump 1920 x 1080. Vamos pegar imagens de extrema qualidade, tá? Então a gente tem várias imagens do Trump aqui, ó, muito foda.
muito foda mesmo. Ó, tem várias aqui, ó. A gente pode até colocar aqui ferramentas também, tamanho grande, a gente encontra com mais qualidade ainda. Eu gostei bastante. Eu poderia simplesmente utilizar essa daqui, ó. Eu gostei muito dessa daqui, ó, que é a posse dele mesmo, né? Então a gente clica aqui, clica para poder salvar a imagem. Vamos salvar aqui a imagem. A gente já pega, já arrasta para cá, tá? Vamos esticar ela aqui. E qual que é o exemplo que eu tinha dado para vocês aqui de outro tipo de thumbnail que daria muito certo? Foi aquela pesquisa que eu fiz, ó. Essa thumbnail inclusive viralizou, ó. 3 dias atrás, a mesma que eu acabei de escolher por coincidência, tá? Eu não tinha visto ela ali. Mas o que tem viralizado bastante são esses tipos de thumb aqui, ó, com essa faixa preta em cima e escrito algo em amarelo e branco. Então a gente vai fazer uma bem parecida aqui, tá? A gente pode trazer o Trump um pouco mais para baixo aqui na imagem, para poder dar o espaço aqui. Aqui a gente clica, a gente coloca o fundo em preto e a gente pode aplicar também uma sombra, né? Para poder dar aquele efeito de sombra que tem ali naquela outra imagem. Vamos só pegar aqui e vamos inverter, né? A gente pode pegar e rodar aqui, ó, fazer a inversão aqui, ó. Ó, vai ficar com aquele aspecto, né, de sombreamento. A gente pode até subir um pouco mais ela aqui, ó, e subir um pouco mais a imagem aqui do Trump também, tá? Não tem necessidade de ser algo tão grande igual tá na outra imagem lá. Então ficaria algo assim, ó, mais ou menos nesse sentido aqui. Se a gente pegar se a gente pega essas thumbs aqui, ó, que viralizou, é mais ou menos nessa pegada aqui. A gente pode clicar aqui em texto também e adicionar textos, tá? Eu particularmente eu gosto de pegar texto de template que já tá pronto, porque geralmente já vem com edição legal, a gente já consegue visualizar de uma maneira melhor, então eu acho que vale mais a pena. Eu sempre crio uma nova página e eu procuro por um template que dê para me encaixar. No caso eu preciso aqui de cores amarela e branco, algo nesse sentido aqui, tá? Mas não é isso aqui que a gente tá buscando. Vamos procurar aqui por um outro tipo de template que daria pra gente usar. Olha aqui, eu pesquisei aqui por amarelo e branco ali na pesquisa de template e eu consegui encontrar aqui, ó, amarelo e branco, tá? Esse texto aqui ele já funciona muito bem pra mim. O que eu consigo fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e colar aqui nessa imagem e eu posso colocar algo como o Trump vai parar o Brasil. Já que o vídeo é sobre coisas que o Trump impacta no Brasil, a gente pode colocar algo bem sensacionalista assim pra poder chamar a atenção mesmo, tá? Pra pessoa clicar e assistir o vídeo. Então, ó, Donald Trump vai parar. Então já vou encaixar ele aqui, bem no meio. Vou pegar essa parte aqui em amarelo e eu posso colocar aqui completamente o Brasil. Completamente o Brasil. Vamos dar uma esticada aqui para deixar tudo retinho. A gente diminui aqui. Então, a gente pode colocar algo nesse sentido aqui, ó. Donald Trump vai parar completamente o Brasil. Vamos só dar uma ajustadinha aqui, né? Subir um pouquinho mais. Opa. A gente deixa encaixado aqui e ficaria basicamente assim. Seria algo mais inspirado nesse texto aqui, ó. Esse tipo de thumbnail aqui que a gente tá vendo, tá? A gente pode até fazer uma inversão aqui de colocar aqui um pouquinho menor, como tá ali naquela capa, colocar um pouco maior aqui, assim, ó. E aqui a gente pode colocar um ponto de exclamação, né, por exemplo, e aqui é completamente. Donald Trump vai parar completamente o Brasil. Como Trump impacta o Brasil? Donald Trump vai acabar com o Brasil. Aqui também um pontinho de exclamação, né, que não pode faltar. Esticadinha e ajusta. Olha como foi simples a gente criar 3 thumbnails extremamente chamativas para o nosso teste AB dentro do YouTube. Ou seja, sempre que você for criar uma thumb para o seu canal, uma thumb para o seu vídeo, pesquisa antes quais são os vídeos que mais viralizaram do seu nicho, que tem a ver com o tema que você está fazendo, e se inspire nessas thumbnails que já pegaram muita visualização. Dessa maneira fica muito mais fácil você ter uma assertividade para você conseguir fazer thumbnails que vão ter altos índices de CTR dentro do seu canal. Esse daqui são só alguns exemplos. Na próxima aula a gente vai subir o vídeo que eu editei aqui, que vocês vão poder ver esse vídeo completo já 100% editado, e eu vou mostrar para você quais são as configurações corretas que você deve fazer antes de postar um vídeo no seu canal, que é extremamente importante. Mas claro, sempre que você terminar uma thumbnail aqui no Canva, vai clicar aqui em compartilhar e vai clicar aqui em baixar. E aí você pode baixar todas as páginas aqui sem problema nenhum. E aqui está todas as capas já editadas. Essa aqui é a primeira, essa daqui é a segunda e essa daqui é a terceira. Agora ficou fácil, né? Eu espero você então na próxima aula.